Olá, o Gazeta Entrevista está de volta. Mas antes de nós começarmos a falar sobre as nossas entrevistas de hoje, eu tenho um recadinho para dar para você. Bom, quero falar da COPSERG, Cooperativa de Serviços, que agrega milhares de trabalhadores, dando a todos a oportunidade de ter uma vida digna, com trabalho, renda, capacitação e a chance de realizar sonhos. A COPSERG recebeu o prêmio Qualidade Brasil, um selo que reconhece o nível de excelência na prestação de serviços. A COPSERG é hoje a maior cooperativa do Acre, presente em vários municípios, fornecendo mão de obra para o poder público e empresas privadas, sempre pensando no bem-estar dos seus cooperados. COPSERG, 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Bom, e assim eu abro o Gazeta Entrevista de hoje e convido o secretário de Estado de Segurança Pública, Emilson Farias. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Bom, secretário, volta e meia a sua presença é necessária aqui no Gazeta Entrevista, porque esse programa aqui, ele tem uma característica, assim como tudo na TV Gazeta, o que é de interesse público a gente tenta discutir aqui na TV, especificamente aqui, nesse programa. A pergunta que eu vou lhe fazer agora, me ocorre nesse momento, pode parecer uma pergunta um tanto agressiva, mas não é. É só uma pergunta para um gestor da importância da pasta que o senhor responde. Sábado passado, uma criança de 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio, morreu com 2 tiros na cabeça. Quando um fato desse ocorre, o senhor não sente que a política pública de segurança que o senhor conduz fracassou? Não, eu não acho que fracassou, mas eu me sinto pessoalmente martirizado. Por quê? Porque eu sou responsável. Porque a responsabilidade da segurança pública é minha. Qualquer assalto que ocorre na cidade, a responsabilidade é minha. Qualquer furto que ocorre em qualquer lugar desse estado, a responsabilidade é minha. Nós somos, quando somos chamados e gozamos da confiança do governador para assumir uma pasta como essa, a gente tem a obrigação de colocar o nosso trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando ocorre um evento como esse, por mais que tenhamos a compreensão que numa situação como essa, nós sabemos que existe o acerto por território, são pessoas do mundo do tráfico, são pessoas do mundo do crime, uma criança de 1 ano e 4 meses que é atingida, era para atingir e foram para buscar o tio. De 19 anos. Atingiu uma criança de 1 ano e 4 meses. Um inocente no mundo desse, é claro que a gente se sente responsável. Agora a gente sabe que na segurança pública, infelizmente, hora ou outra, pode ocorrer situações como essa. A gente fica sentido pessoalmente, mas sabe que temos que continuar com a nossa planejamento, com a nossa caminhada. Agora, secretário, quando você, o governo, quando me refiro a você, é ao governo. Quando o governo estabelece essa linha de raciocínio de que o que se estabelece nessas execuções é uma disputa de território, não fica aí uma sugestão de que dane-se esse público, eu vou cuidar das pessoas de bem, deixe ele se matando, não fica... Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que iniciei minha carreira na Delegacia de Combate ao Crime Organizado. Naquela época a gente tinha o tecido do Estado contaminado por organização criminosa. Nada mais paradoxal do que eu conduzir a segurança pública pela gozar da confiança do governador e ter organização criminosa agindo dessa forma. É claro que nós estamos falando de situação absolutamente distinta. Sim. Ali nós tínhamos o Estado corroído, contaminado, as forças policiais e outras tantas. Hoje nós não temos. Hoje nós temos situações de acerto de conta, mas isso de maneira nenhuma faz com que fiquemos inertes a isso. Nós tivemos agora, nos últimos 3 meses, redução de 32% do número de roubo. Nós não verificamos mais falar em subtração de caminhonete. Nós reduzimos a números absolutamente insignificantes hoje, que antes falávamos todos os dias. Subtração de caminhonete na cidade. Nós adotamos uma estratégia adequada e isso tem sido reduzido. Hoje, o nosso calcanhar de Aquiles, nosso ponto preocupante, é essa execução, é esse acerto por território. E nós temos falado em verso e prosa
que nós estamos colocando no planejamento em andamento e no primeiro semestre nós vamos experimentar melhoria. Nós criamos um grupo agora, dentro da Secretaria de Segurança Pública, formado por policiais militares, policiais civis, coordenado por um oficial da Polícia Militar e um delegado de polícia, para que façamos o estudo desse tipo de situação. Inúmeras situações de execução, infelizmente, quando estamos chegando à autoria, 2 dias depois, o autor já morreu. Inúmeras situações de autoria, nós temos menores envolvidos. Então, são situações que merecem um estudo aprofundado. Por isso que esse grupo está trabalhando junto com o Ministério Público, junto com o Judiciário, para que, na hora que tenhamos um perfil adequado no dia a dia, e esse mundo é muito dinâmico, a gente faça os pedidos judiciais e eles saiam rapidamente para que a gente dê a devida resposta. Se levarmos em conta o que estabelece o IBGE de entender como jovem a população até 29 anos, beira os 90% as pessoas envolvidas com facção, não? A grande maioria dos presídios do Brasil, as pessoas que estão tendo presídio, a grande maioria, são jovens. O que o governo do Acre, especificamente, tem feito para poder vacinar uma próxima geração? Porque essa que nós estamos aqui não deu para consertar. Eu acho que o governo do Acre tem feito. A escola de tempo integral, eu acho que é uma boa medida. Eu acho que fomentar... Que é uma medida federal. A medida federal, mas aqui nós estamos implementando 5 escolas já em tempo integral. Nós estamos trabalhando aí a escola do bombeiro militar, a escola da polícia militar, que são escolas militares que vai trabalhar essa situação do ponto de vista preventivo. Nós vamos estar esse ano trabalhando de maneira muito forte com esporte, cultura e lazer. Isso é segurança pública, não só na capital, mas no interior do estado. Fomentar e trabalhar as cadeias produtivas para que essas pessoas busquem a sua independência econômica e financeira é fundamental. Nós precisamos ter uma visão que seja uma visão holística de segurança pública, em que a União também venha fazer o seu papel aqui na nossa fronteira. Nós estamos com uma situação posta ali na fronteira, de fechamento de ponte, em que a União precisa fazer o seu dever de casa. A sua articulação com o governo federal diminuiu com o governo Temer? Olha, eu sempre tive uma relação boa. Eu sempre tive uma relação boa com todos os secretários nacionais de segurança pública. Tinha com a Regina Mick, tenho hoje com o doutor Celso Perioli. É uma situação de respeito. E por que isso não se traduz efetivamente em presença militar aqui na fronteira? Infelizmente, nós estamos falando de um estado que é um estado pequeno, de um PIB pequeno, de uma participação política pequena no cenário nacional, e às vezes o que eu percebo é que não tem o devido olhar para as fronteiras. É um ledo e vingando. Se você não conseguir combater a criminalidade, o tráfico de droga, no atacado, na entrada, você não vai conseguir combater no varejo, nos grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro. Parece que o olhar está voltado para os grandes centros e não se olha que a Amazônia é um eixo, é um local estratégico que tem que ter não só o Exército, não só a aeronáutica, mas a marinha. A aeronáutica, eu digo, do ponto de vista tecnológico, com CIVAM, com satélites, com tudo que é necessário para que possamos fazer o encontro da segurança pública com o Ministério da Defesa. Eu acho que esse olhar precisa ser, alguém precisa, no Congresso Nacional, alguém precisa, no âmbito da União, provocar essa discussão e aprofundá-la. Pois é, porque não precisa de muito raciocínio para entender que os melhores quadros do Exército deveriam estar aqui, os melhores quartéis, a melhor estrutura, Exército e a aeronáutica também, com inteligência, com comunicação, com telecomunicação. No entanto, parece que colocar militar do Exército para o Acre é uma espécie de castigo, sei lá, de alguma coisa que não é boa. É a impressão que a gente tem, acredito que não é isso, mas é a impressão que fica para a sociedade de modo geral. Não vamos nem para a defesa, vamos para a segurança pública, a PRF. A PRF recentemente foi elevada à condição de superintendência aqui no estado do Acre, de direito. Mas, de fato, o efetivo é pouquíssimo. Então, não tem nenhum incentivo. E, infelizmente, a impressão que fica é que não tem esse olhar, que é um olhar estratégico, não só para o Acre, para a Rondônia, para o Amazonas. Veja, o Rio Solimões é o grande corredor de tráfico de drogas hoje. É um grande corredor que alimenta o país inteiro. Nós éramos, há pouco mais de 20 anos atrás, o 144º consumidor de entorpecente do mundo. Hoje nós somos o segundo. Nós, Brasil. Nós, Brasil, só perdemos para os Estados Unidos. Então, onde a gente começa a entender isso de maneira complexa, como é... Integral, né? Ou integral, ou então nós não vamos dar as respostas adequadas. Acho que aqui no Acre a gente vai fazer o dever de casa. Mas se não enxergarmos isso do tamanho que tem que ser enxergado,
eu penso que o futuro do país fica até comprometido. Alguns estados, e eu digo isso porque converso com o secretário de Segurança todos os dias, alguns estados estão jogando a toalha. É lamentável isso, é lamentável dizer. Zé Mariano Beltrame, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que ficou 10 anos fazendo um trabalho espetacular lá no Rio de Janeiro, acabou saindo porque dizia para mim, me sinto só. Me sinto não só. Teve apoio. Não tenho um apoio da União, não tenho apoio das demais áreas da União para fazer essa prevenção, para fazer essa vacina que você está falando. E é importante que cuidemos das novas gerações, é importante que as crianças, os nossos adolescentes, não tenham como ídolos pessoas que exibem na internet arma de grosso calibre, ou uma tatuagem essa, ou a tatuagem aquela. Que tem o exemplo como ídolo, você que faz um programa meu Deus. de informação, as pessoas de bem que estão aí na sociedade. Então é nesse sentido que eu estou dizendo, a gente precisa mudar essa cultura da violência que infelizmente ela está impregnada no Estado brasileiro. Nosso tempo já encerrou, mas eu queria só finalizar falando a respeito de gestão especificamente. O Estado do Acre, do ponto de vista político, fez uma boa articulação para neutralizar as forças militares, para que não acompanhasse o movimento que estava se instalando no Espírito Santo, Rio de Janeiro, etc. Bom, enfim, a moçada aí da articulação institucional parece que fez o dever de casa. Agora, o que me deixa assim desconfiado, porque no final do ano passado, o governo do Acre não tinha dinheiro para nada, né? Para nada, para nenhum tipo de aumento, para nenhum tipo de mimo, para nenhuma categoria. Aí, de repente, os militares vêm com a ideia do auxílio alimentação, qualquer expressão do tipo. E eu acho que a impressão que ficou é que o governo do Estado do Acre, para tentar neutralizar esse movimento, cedeu. O que aconteceu que de uma hora para outra surgiu dinheiro na área de segurança que garantiu para os militares esse auxílio alimentação para quem estava na reserva? É uma coisa isso. Não, eu acho que assim, hoje houve planejamento. Eu penso, se a gente levar em consideração, esse governo foi o governo que mais valorizou a área da segurança. Foi mesmo? Delegados receberam salários melhores, tiveram aumentos significativos, oficiais da Polícia Militar tiveram aumento significativo, os praças da Polícia Militar e do Bombeiro tiveram aumento significativo. Agora, recentemente, policiais civis e escrivães tiveram aumento significativo. Foi o governo que mais contratou na área da segurança. Agora, infelizmente, temos que falar a verdade, temos que ser sinceros. Nesse período, apesar de termos sido o governo que mais contratou, foi o período em que mais se aposentou também, que coincidiu com aquela década de 80, onde muitas pessoas entraram no mesmo período e, claro, cumpriu os 30 anos, a pessoa vai para casa. Ainda mais uma PEC que está se avizinhando aí, em que, enfim, a gente não sabe as consequências. Então, eu penso que nisso aí houve planejamento. E esse olhar não foi só para a segurança pública. Acabou dando-se aumento e trabalhando com todas as categorias de governo. Todas elas souberam trabalhar, penso que articularam da melhor maneira os sindicatos e avançaram com suas melhorias salariais. Eu espero, e tenho convicção, que nós vamos experimentar nos próximos 2 anos na segurança pública melhoria significativa. Não estou falando isso porque sou vidente, porque acordei e acho que vai acontecer isso. Estou falando isso porque nos planejamos para isso. Passamos 2 anos de dificuldade tremenda do ponto de vista econômico. No país e no Acre não foi diferente. Mas nós criamos um Fundo Estadual de Segurança Pública que permite que tenhamos hoje, em conta, 18.700.000. Tenhamos hoje em conta no sistema prisional 44 milhões. E por que o policial ainda tem problemas de manutenção de viaturas, falta disso, falta daquilo? Porque nós temos que cumprir o prazo licitatório. Esses 18 milhões estão na conta há 1 mês. E na segurança pública, assim como no serviço público, a gente tem que abrir um processo licitatório, tem que haver a concorrência, tem prazos editoriais.